Meus amigos, que alegria estarmos de volta e darmos continuidade aos estudos com Américo Sucena do livro Nosso Lar. Nos 2 episódios anteriores, nós tivemos a oportunidade de comentar sobre a introdução, a apresentação de Emmanuel, a apresentação do próprio André Luiz, os capítulos 1 e 2. E hoje vamos estudar o capítulo 3, a oração coletiva. Nesse capítulo, nós vamos iniciar com o transporte do Espírito André Luiz pela equipe de Clarencio, que o socorreu naquela região de sofrimento, onde ele se encontrava por um bom tempo. E conforme foi sendo transportado, ele começou a observar um quadro mais confortante à sua volta. Clarencio ia à frente, e nós vamos notar que eles chegam de frente a uma construção florida, diferente. Aí está a imagem, né, Américo? Gostaria de comentar sobre essa imagem? Então, ela é uma tentativa de mostrar aquilo que está escrito no próprio livro, né? Inicialmente, a nossa saudação aos telespectadores do canal do Orson. O Clarencio toca algum local na ramagem e um portão se abre, né? Como essa região é considerada também umbralina, nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso, né? A cidade é murada, né, para proteger os habitantes que estão lá e que lá têm o propósito do bem, né? Então, esse é o momento em que André Luiz adentra o núcleo Nosso Lar, acompanhado aí dos padioleiros e seguindo as diretrizes do ministro Clarencio, né? É muito interessante, né, Américo, que isso causou uma surpresa ao André Luiz, vendo-se transportado numa verdadeira cidade, com edifícios, uma vasta vegetação e principalmente uma claridade branda que o surpreende bastante. Após entrar, ele se depara com esse quadro de construções, com extensos jardins. Isso causou surpresa não só ao protagonista do livro, como aos leitores quando a obra foi lançada. E isso encontraria no futuro da literatura espírita, e mesmo na codificação nós vamos encontrar referências, mas é uma surpresa em pensar em construções e claridade, iluminação natural, em flores, jardins, vegetação, árvores, e especialmente acomodações de um edifício com instalações para onde ele é encaminhado e abrigado para se recuperar. E há citações sobre isso, né, Américo, que surgiram posteriormente também. Sim, nós podemos compartilhar aqui algumas imagens de um livro que foi muito importante, que veio à publicação, veio a lume, no ano de 1983, e, portanto, praticamente 40 anos depois do lançamento do livro Nosso Lar. Vamos compartilhar a imagem. O livro é esse, Cidade no Além. Ele tem 2 autores espirituais e 2 médiuns responsáveis, né? André Luiz e Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier, respondem pela parte doutrinária, e o espírito de Lúcius, recebido pela Igorina Cunha, também participa desse momento, desse livro, né? O Lúcius, que levou a Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo, ali na cidade de Sacramento, desdobra-se durante o sono e faz uma viagem astral e vê uma região espiritual, né? E depois, ao acordar, ela registra isso com o seu desenho, né? Coloquei aqui um desenho simples que ela fez e, para mim, foi extremamente revelador, porque deu um certo sentido às tais esferas espirituais de que o André Luiz vai ter a primeira noção exatamente nesse capítulo, quando ele faz a pergunta para o enfermeiro que o acompanha, já internado, já no hospital, e que lugar é esse, né? E o espírito vai responder a ele. Então, e vai falar então de esferas espirituais. E algumas pessoas podem estranhar o fato de que
Isso não foi citado na obra de Kardec, não? Bom, há referências importantes, porque Kardec não podia falar tudo, né? Nós estávamos ali, no tempo de Kardec, recebendo as primeiras informações, e quanto mais detalhe você dá no início, pior, né? A ideia não sedimenta, não vinga. Então, você precisa graduar as revelações, né? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 36, vai perguntar aos espíritos se existe algum lugar vazio no universo. E a resposta é que não, não tem nada vazio. Por quê? Porque o Criador não faz nada sem propósito, tudo tem que ter um propósito. E o que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos vossos sentidos e aparelhos. Então, nós não temos condições com os aparelhos de hoje de perceber a existência dessa matéria que é invisível, né? É interessante porque perguntaram a Chico Xavier, no Pinga Fogo, como é que sondas já apareceram fotografando Marte e não tem nada na superfície, é só terra e tal. E o Chico, humildemente, diz, nós precisamos estudar mais a tal da matéria escura, né, que já tinha sido descoberta na década de 30. Estamos falando da fala de Chico Xavier no Pinga Fogo, em 1971, né, em 2 momentos, em julho e depois dezembro. E depois, na obra de Kardec, ainda ressaltando, o Espírito está respondendo que existe matéria que escapa aos nossos sentidos. Né? Matéria, ele não está falando de fluidos, ele está falando de matéria. E depois, na obra A Gênese, que é o último trabalho de Allan Kardec, antes da sua desencarnação, o capítulo 6 desse mesmo livro, o Espírito de Galileu vai escrever através do médium Camilo Flammarion. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação. Por que eles não detalharam? Já era muita informação para a gente assimilar na segunda metade do século XIX. Então, isso foi reservado para mais tarde, né? Essa é uma das tarefas que a gente acha que Chico Xavier veio desempenhar aqui, dar mais detalhes. Não é muito, mas é mais do que Kardec deu. Depois fizemos um desenho, Orson, para mostrar essas esferas espirituais. Vamos comentá-las aqui. Então, essa é a nossa crosta, nós estamos vivendo na superfície do planeta, né? A primeira esfera espiritual, passou uma estrela cadente aí, a primeira esfera espiritual vem depois da crosta e é conhecida como umbral grosso. É o texto desse mesmo livro, Cidade no Além. A outra esfera seria umbral médio e a esfera onde está nosso lar seria umbral. Né? Então, tem 3 categorias de regiões umbralinas. Depois disso, vem esferas que são superiores, dos quais a gente não tem muita notícia. A primeira dessas esferas, que seria a 4ª camada em torno da crosta, é reservada aos espíritos que se dedicam mais à ciência. Depois, uma esfera dos espíritos que se desenvolveram mais na arte e na cultura. E, finalmente, aqueles que se desenvolveram no amor fraternal. E mais uma esfera, que é a seguinte, que mostra onde estão as diretrizes do planeta, onde os espíritos que já juntaram ciência, arte, cultura e amor fraternal decidem sobre o que fazer na Terra, sem ferir o livre-arbítrio dos homens. E alguém poderia perguntar, afinal de contas, para que serve esse monte de esfera em torno da Terra? Então, vamos falar um pouco da ciência, da arte, da cultura e do amor fraternal. Os espíritos que estão nessa fase da sua evolução, eles se preparam para trazer à Terra ciência, arte, cultura, amor fraternal. Né? A resposta a essa questão, Orson, está nesse livro de Kardec, na Viagem Espírita de 1862, que diz o seguinte, antes de fazer a coisa para os homens, que coisa? Qualquer coisa, que seja útil, é claro. É preciso formar os homens para isso, né? Para essa coisa. Como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Essa frase isolada, ela fica esquisita, mas afinal de contas, que trabalho é esse? A resposta está numa obra de 1949, também trazida por Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 133. Pegamos só um trechinho
para falar da hegemonia de Jesus. O que é hegemonia? É exatamente quem tem o controle do planeta, o seu governador, é ele o responsável. Então, Emmanuel vai escrever que da ação de Jesus partiram todos os missionários que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa que lhes competia. Então, Emmanuel assina essa mensagem e nós chamamos a atenção aí para a palavra todos os tarefeiros que nos trouxeram descobertas, ensinamentos novos, eles realmente saíram dessas esferas aí, onde se prepararam antes de nos trazer as informações. Essas informações, Américas, elas são muito consistentes, são muito ricas, essa análise de raciocínio, ligando as informações, né? Quando você fala que mantivemos silêncio sobre o mundo espiritual, que também é parte da criação, é muito sugestivo ampliar esse raciocínio. O mundo espiritual também é parte da criação. Quer dizer, há muita coisa ainda por ser explorada, por ser pensada, refletida. E quando vemos um mundo espiritual estruturado, né, com edifícios, com moradias, inclusive, André Luiz vai dizer que fica espantado do rico mobiliário, né, dentro do edifício onde ele foi recolhido. E ainda, para maior surpresa ainda, diz que serviram um caldo reconfortante que para ele trouxe um bem-estar inesperado, quase que instantâneo. Ele que estava enfraquecido pelos anos de sofrimento, e um caldo, e uma quantia pequena, né? Uma quantia reduzida, e o recuperou inesperadamente. Aqui temos que fazer uma referência ao filme Nosso Lar, que foi fruto do trabalho do Wagner Assis, e que foi muito interessante. Depois que André Luiz sai do hospital, ele é acompanhado do enfermeiro Lísias, que será apresentado só no 5º capítulo aqui do Nosso Lar, mas é interessante, já antecipando um pouquinho, que Lísias convidou para visitar sua casa, sua mãe, né? E convidou para uma refeição. E quando o André chega lá, crente que ia fazer uma refeição suculenta, né? Tomar um bom vinho, ele encontra um caldo de água. América, eu e você vamos ter dificuldade com isso. Precisa ter pelo menos um cafezinho com pão de queijo, uai. É nesse livro também, O Nosso Lar, mais à frente, que o André Luiz vai dizer que algumas funções não ocorrem como na Terra. Uma delas é a digestão, outra é a reprodução. Então, ele vai fazer essa referência en passant em algum capítulo que nós vamos examinar, depois a gente fala um pouco mais disso, né? É muito interessante, né? Porque você citou aí na sua observação a pergunta que ele fez ao enfermeiro, né? Onde estamos? Que lugar é esse? E você citou as esferas do planeta, e o enfermeiro vai dizer que estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o Sol é o mesmo. O Sol que nos ampara aqui, que nos aquece, que ilumina, é o mesmo. Inclusive faz uma reverência ao Criador pela luz do Sol, né? E André se dá conta que nunca tinha pensado na grandeza do Sol como foco de energia que ilumina e aquece. Então, é muito interessante. E além do caldo reconfortante, né, América, também foi uma água muito fresca, né, que pareceu portadora de fluidos que o reanimavam completamente. Ele se sentiu renovado. E com emoções na alma, né? Mas o mais emocionante ainda veio depois, né? Depois de sentir-se revigorado com aquele caldo reconfortante, aquela água fresca, a audição de uma música sublime e harmoniosa adentrando o ambiente do quarto, o que o surpreendeu ainda mais, né? E o tocou profundamente o coração. E ficou ali querendo perguntar, né? E diante do olhar indagador, o enfermeiro respondeu: estamos chegado o momento do crepúsculo em nosso lar.
e aí nós vamos ter um momento de oração consagrada ao Cristo, na ligação direta com as preces do governador. Essa passagem do livro é muito bonita, né? Porque ela valoriza o intercâmbio da mente, do sentimento, do coração, da prece, com os poderes que dirigem o planeta. E aí André quer ir, né? O enfermeiro fala: você está muito enfraquecido, mas se você se sente bem, o enfermeiro oferece o braço e ele vai. Você quer dar continuidade nessa passagem bonita aí? É interessante porque é a primeira vez nesse capítulo que ele fala em governador, né? Porque, afinal de contas, ele está num núcleo, numa cidade que tem governo, né? E também é muito interessante porque, nesse mesmo livro, mais tarde, ele vai falar que esse governador estava, à época que o livro foi escrito, há 114 anos no comando da cidade. As pessoas vão pensar assim, mas isso é ditadura, né? O sujeito sai do comando por 114 anos e fica comandando. Isso é uma verdadeira ditadura no mundo espiritual. Então, olha só como tudo muda quando o sujeito tem moral elevada. Então, ele governa realmente para o povo, ele serve o povo que vive em nosso lar. Ele está ali para fazer melhorias, para atender as expectativas, às vezes até para contrariar. Nós vamos ver um momento em que o governador contraria a expectativa do núcleo, né? Esse livro é muito rico por isso, né? E vai descrever também, num processo que se assemelha a uma televisão avançada, né? Porque ele vê uma tela descomunal, o governador cercado com 72 indivíduos do lado, né? Ele não estava entendendo nada. E todo esse monte de gente. Aliás, no próprio texto, ele diz que não se deram conta nem que eu estava ali presente, né? Ele saiu da cama, andou até o saguão, onde existia uma cúpula e essa tela gigantesca, e ninguém se deu conta, estava todo mundo concentrado na oração que o governador estava fazendo, né? Então, é muito interessante a gente examinar essa questão. Você abriu um outro precedente aí na América. Vocês estão falando em mundo espiritual, com edifícios, com plantações, etc. Mas também essa tela gigantesca, é muito bonito pensar nisso. É um recurso que nós já desfrutamos na atualidade, né? E naquele tempo nem se imaginava que teríamos essa possibilidade que temos hoje dos grandes telões. E a virtualidade está favorecendo isso atualmente, né? Nós temos visto concertos, né, com telões, onde uma parte da orquestra, por exemplo, está em outro lugar, sendo transmitida a imagem do cantor, etc., em grandes telões. É muito bonito realmente pensar nisso, né? E ele se... Pois não, pode falar. E a gente pode lembrar também que o André fala pela primeira vez a palavra televisão. É engraçado porque em 1944 a televisão não tinha chegado ao Brasil, mas ela já tinha chegado aos Estados Unidos. Aliás, a primeira transmissão televisiva aconteceu em 1925, ainda na Inglaterra, mas só foi se tornar realmente um mecanismo de comunicação em 1941, nos Estados Unidos. Então, como André escreveu o livro em 44, a palavra televisão, visão da tela, visão numa tela, já tinha sido criada. Então, ele usou isso, porque se não tivesse sido criada a palavra, ele não poderia usar. Ele diria lá uma coisa que mostra a imagem, ele daria uma... Mas ele usou exatamente o termo que era usado nos Estados Unidos. A primeira rede de televisão foi a NBC, baseada no conhecimento que a tecnologia dispunha, aquelas televisõezinhas que nós conhecemos com seletor de canal que você precisava girar, gastava fácil, né? Com um ano de uso, aquilo ficava frouxo, você tinha que trocar, né? Então, a televisão já existia, só que aqui ele fala de tela gigantesca. Isso que você falou nos remete ao conhecimento que nós temos hoje, não é? Então, a televisão deu um salto evolutivo muito grande. E não sei se vai ajudar, né? O Chico faz uma referência interessante, né? Dizendo que um dia... Aliás, o próprio Livro dos Espíritos faz uma referência de que um dia nós vamos ter comunicação com o mundo espiritual através de aparelho. Há uma sutileza, a gente pode até se preparar para falar isso na próxima gravação. Mas o Chico adiantou que
uma descoberta vai acontecer quando essas empresas que vivem estudando monitores mais avançados, de maior qualidade na imagem, né, com mais pixels, né, um dia vai captar uma imagem do mundo espiritual. Então, nós vamos ter uma imagem do mundo espiritual ainda nesse século. Não falou quando, mas ainda nesse século, que é o século da virada da evolução do planeta, né? É muito interessante pensar nisso, né? Porque a evolução da comunicação já está levando a isso, né? A comunicação com imagem e som fatalmente chegará mesmo à captação, né? A qualidade das imagens, a transmissão de imagens em tempo real, e tudo isso que nós estamos vivendo levará realmente a um estado melhor. Então, nós queremos convidar você que está ouvindo a nossa conversa aqui a ler lá o capítulo 3, porque esse estudo vai proporcionar isso, né? Você pode acompanhar o nosso diálogo e, em seguida, ler o capítulo, ou ler antes, né? Porque toda semana estaremos aqui com um capítulo, ou dependendo do capítulo, até 2 capítulos. Hoje, por exemplo, ficaremos no capítulo 3, não vai dar para gravar 2 capítulos aqui, dada a exuberância desse capítulo, né? E André vai relatar os 72 ministros unidos à prece do governador, todos ali demonstrando uma sintonia que irradiava luz, né, que transportava, que transformava o ambiente em um ambiente iluminado, cheio de harmonia. Quer dizer, é algo que tocou todos os corações, como ele diz aqui, usou a expressão. Eles começaram a cantar, aquelas 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. E a fisionomia de Clarencio, que ele conheceu quando foi socorrê-lo, né? No círculo, a fisionomia de Clarencio se transformou, tocado de mais intensa luz. Aqui, Américo, abre a questão das vibrações pessoais, da elevação do sentimento em busca de sintonia. Muito bonito ler isso aqui também. Esse final, essa prece coletiva em nosso lar, ela foi tão importante, porque o André, no finzinho do capítulo, ele vai dizer que ele voltou outro para a cama, voltou outro para o quarto, porque tinha acontecido uma completa transformação. Aquela oração, aquele momento, tinha o energizado, ela o energizou intensamente, né? E vamos lembrar que o André está em recuperação, se adaptando ao novo plano, né? Então, aquilo foi muito importante para ele. Esse capítulo destaca esse valor da oração, que naturalmente, com o decorrer da obra e dos estudos aqui, ele vai aprofundar o assunto. Mas já de cara, no dia que ele foi socorrido, após o caldo reconfortante, água fresca e com o amparo do enfermeiro, ele pôde presenciar uma assembleia numerosa de pessoas numa expectativa silenciosa, numa expectativa respeitosa simultaneamente, aguardando o início daquela rogativa. De repente, o telão com a imagem do governador, os 72 ministros reunidos em prece, criando aquele ambiente. Há um som musical elevado, para quem gosta de música, isso aqui é um prato cheio, porque vai lembrar o valor da música, né, e a sua capacidade de tocar o coração. Então, é realmente um relato maravilhoso, esse relato que está aqui, né? E o Américo citou aí, ele se sentiu outro. Regressei ao quarto de enfermo, amparado pelo amigo, mas não era mais o doente grave de algumas horas antes. A primeira prece coletiva, eu estou lendo o finalzinho aqui, porque é muito bonito, o Américo citou, mas merece ser lido, né? A primeira prece coletiva operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de tantos anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado à maneira de cálice, muito tempo vazio, enchera-se de novo de gotas generosas do licor da esperança. Um texto até poético, né, Américo? É verdade. Até a gente estranha, porque para quem foi um cientista na Terra, um sanitarista na Terra, escrever com essa qualidade realmente. Mas aqui tem uma coisa interessante, Orson. Eu vivi na minha infância numa cidade aí próxima da sua, que é Araraquara. Eu nasci aqui em São Paulo, mas morei lá com meus pais até os 9 anos. E uma das coisas que eu aprendi é que quando chegava às 6 da tarde, o sino da igreja tocava.
E nas rádios havia aquela hora da oração coletiva na cidade, né? Isso foi sendo perdido ao longo dos anos. Isso é uma certa herança desse mecanismo que nós vivíamos no mundo espiritual. Então, toda hora, todos os dias, às 6 da tarde, isso acontece até hoje em nosso lar, certamente, né? Existe aquela hora da oração coletiva, que aqui a gente chamava de hora do Ângelus, hora da prece, hora do Pai Nosso, enfim. E na infância eu sentia uma certa, não era bem uma angústia, mas era alguma coisa assim saudosa que eu não sabia explicar por quê. Eu era bem garoto, eu nem entendia o que estava acontecendo, mas eu sentia isso. Eu não sei se você passou por essa experiência também. Na minha cidade natal, Mineiros do Tietê, às 6 horas da tarde, realmente a torre da igreja coloca esta oração também, né? Coloca o Ave Maria. E isso impregna a alma, porque, embora seja um ritual da Igreja Católica, este horário, obedecer esse horário e colocar a mesma música diariamente, todavia é muito benéfico isso, porque induz a busca da prece, a elevação do pensamento, né? E realmente, aí na cidade do nosso lar, né, Américo, muitos dos seus habitantes, com condicionamentos, etc., necessitam deste tipo de estímulo. E não é apenas, ele não é um ritual, ele não é apenas um estímulo de indução, mas ele também é uma prática saudável para os seus moradores, para os seus governantes, para os seus ministros, que envolvem a população toda, né? Isso é muito saudável, valorizando a oração como recurso de ligação com o plano espiritual. Muito bem lembrada essa questão das 6 horas da tarde, que eu me lembro, sim, também vivi essa experiência na infância, e digo para você, tenho saudade, que Matão ainda tem isso às 6 horas da tarde. Então, aqui em São Paulo a gente não tem mais isso. Não quer dizer que as igrejas não badalem os seus sinos fazendo Sim. uma referência. Às vezes a gente ouve alguma coisa assim. Mas o que eu acho interessante, Orson, citar aqui, é que hoje nós entendemos a prece de uma maneira diferente do que se entendia na época, né? Você usou o termo ligação. Nós podemos usar o termo conexão. Por que faz isso? Para nos mantermos ligados no Wi-Fi do Criador. Quando você sintoniza em esferas superiores, você fica mais receptivo às informações que chegam para você fazer o seu trabalho. A gente não faz prece para ficar bonzinho, a gente faz prece para sintonizar, né? Ou transmitir energias à distância, como é possível, segundo o próprio Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, sintonia é fundamental para nós desenvolvermos as nossas tarefas. Sintonia com planos mais elevados. É por isso que os espíritos que estão em nosso lar, eles exercitam isso diariamente, né? Não é só fazer uma prece, é buscar sintonia, conexão, estarmos conectados com instâncias superiores. Você usou a palavra correta mesmo, é um exercício de busca, né? Exercitado diariamente. É muito, muito bacana isso, muito legal, e realmente valoriza a importância da prece, esse exercício que estimula outros, e eles buscam mesmo esse aperfeiçoamento. Então, essas questões todas balsamizam o coração, na expressão aqui do próprio autor espiritual, né? Elas fortalecem a alma. Bendita prece. Aqui está, pois, o capítulo 3, que nós convidamos você a ler, você que não leu, a reler, você que leu, até porque vai fortalecê-lo nas lutas que porventura esteja enfrentando, com a descrição bonita de André Luiz. Alguma observação a mais, Américo? Por hoje chega. Tá bom. Já tem muita coisa para a gente digerir aí, né? Se ler o capítulo, não tem mais. Vejam vocês que estamos fazendo uma pincelada nos capítulos, né? Mas nada substitui a leitura do texto, a meditação em torno do texto que lá está. Esta gravação, essa série, esses episódios, são estímulos, né, para que estejamos conectados com estas maravilhas produzidas pela literatura mediúnica de Chico Xavier. Lembrando aí o que o Américo falou do Wi-Fi de Deus, é uma super banda, né, que não cai, né?
Nunca É sempre online. É sempre online. Quem fica off somos nós, offline. Na próxima semana, olha a importância do capítulo 4, o médico espiritual. Na próxima semana, conecte conosco, sempre nesse horário, às terças-feiras, 21h45. Muito obrigado, até a próxima semana. Até a próxima.